privilégio para mim, né, poder estar aqui mais uma vez. Como a pastora disse aqui no começo, né? Foi um convite que veio desde o ano passado. E desde o ano passado eu busquei uma palavra, né? Algo que já vinha em minha mente. E eu pedi uma confirmação, né? Para que Deus me orientasse em relação àquilo que eu deveria trazer aqui nessa noite. E como sempre, né, os irmãos sabem que quando a gente está debaixo de uma orientação e quando para a gente é delegado uma função, existe uma guerra. E às vezes essas guerras que a gente passa, guerras espirituais, né, são guerras difíceis de... Cada batalha, né, de uma guerra parece ser cada batalha mais difícil que a outra. Quando uma batalha termina, parece que a outra é pior. Meu Deus. E assim tem sido, né? Vencendo, melhor dizendo. Vencendo as guerras. Ou a guerra, né, com suas batalhas. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Maravilhoso. O Espírito Santo, irmãos, ele está presente em tudo, né? Na nossa vida. Né? Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado. O Espírito Santo, ele tem algumas ações, né, na nossa vida. Ações que não são simplesmente hipóteses, são coisas reais que acontecem na nossa vida, né? Coisas reais. Glorioso. Então, se os irmãos puderem acompanhar aí, nós vamos fazer uma leitura no livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 1. É importante, irmãos, para a gente que é cristão, que nós tenhamos algumas características, né, pastor? O cristão tem algumas características. E é importante que nós tenhamos essas características. Mas vamos falar aí em Apocalipse 3, versículo 1. Eu vou ler aqui, ó. Não sei qual a versão que você está usando aí, mas na minha versão, simplificadamente, diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Sardo, algumas versões diz Sardes, é uma cidade, é um local. Escreve, 2 pontos. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Meu Deus. Repete comigo, igreja. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Que tens nome de que estás vivo. Que tens nome de que estás vivo. E estás morto. E estás morto. Isso é forte, hein, irmãos? Como eu disse, vou falar do Espírito, então vamos deixar hoje as estrelas. Vamos falar só das qualidades que o cristão precisa ter, que nós temos que ter e que temos que buscar todos os dias, a cada dia, cada vez mais, né? Porque a gente sabe que a gente, às vezes, mesmo tendo muitas qualidades boas, às vezes tem uma ou outra, né, pastor, que a gente às vezes nem quer ter, e outras vezes a gente nem tem ciência de que tem. Sabe aquela característica que o irmão José fala assim, mas o Coutinho, ele tem uma característica, e aquela característica às vezes não é boa, e às vezes eu nem sei que tem, às vezes eu nem percebi, né? E a gente tem que estar atento a esta percepção de entender quais são as características que eu devo e as que eu não devo ter. Então, às vezes, alguns apontamentos eles servem de alerta para que a gente tome alguns cuidados e que resplandeça em nós um brilho espiritual e que seja reflexo para os demais.
Aqui, irmãos, sobre esse texto, eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Não é aqui que a gente vai parar hoje, mas é um texto que se refere exatamente a estas qualidades que às vezes as pessoas querem ter, ou que, por exemplo, eu imagino que tenho. Eu imagino que estou vivo, mas de verdade estás morto. Isso é forte, porque é um texto direcionado para um local específico, para umas pessoas específicas. Meu Deus. Mas nesse texto, nessa revelação, a palavra é clara em relação a isso. Deus. Tens nome de que vive, Misericórdia. mas está morto. Meu Deus. Misericórdia. Eu não quero estar morto, mas todavia, se eu estiver morto, eu quero estar vivo. Deus. Porque tem gente viva que está morta, mas tem gente que já morreu, mas que está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Que está vivo. Vamos ver as qualidades então? Vou delegar uma palavra para cada irmão que está aqui hoje me ajudando. Vou começar pelo altar. A pastora Valdirene vai guardar uma palavra. Consolador. Fala aí, pastora. Consolador. Muito bem. Não é para esquecer, hein? Não vou esquecer. 30 minutos, guarda essa palavra. Guarda isso aí. Pastor Jodiel, sabedoria. Sabedoria. Pastora, vai anotar. Pode. Consolador, Sabedoria. sabedoria. Deus, essa cada um anotar o seu. Entendimento. Guarda essa palavra aí. Entendimento. Glória a Deus. Missionário. Aleluia. Conselho. Sei. Guarda aí. Conselho. Fortaleza. Glória a Deus. Pastor. Conhecimento. Vou pular você, filho. Vou mandar para lá. Glória a Deus. Temor. Deus. Guardou a palavra, pastor? Repete aí então. Consolador. Consolador. Muito bem. Fala, pastor. Sabedoria. Sabedoria. Entendimento. Conselho. Conselho. Fortaleza. Conhecimento. Conhecimento. Temor. Temor, irmãos, aqui no texto que eu vou ler, ele é sinônimo de reverência. Reverência. Entendimento é o mesmo que inteligência, aquilo que dá discernimento. Consolador ou consolo é aquilo que nos guia com uma compreensão. Sabedoria, ela nos concede um poder preciso, um poder de decisão precisa, aquela decisão assertiva. Não é qualquer tipo de decisão que o cristão pode tomar, tem que ser uma decisão correta. Então o pastor aqui hoje está representando a palavra sabedoria, pastor Jodiel. O conselho, palavra conselho, no texto que nós vamos ler, é uma função ou uma característica sobre as escolhas corretas, fazer as escolhas certas. Fortaleza é aquilo que nos concede força necessária para todos os momentos difíceis da vida, né? Eu comecei o discurso aqui falando sobre as batalhas na guerra, né? E a gente precisa ter uma característica, pastor, a característica da fortaleza. O conhecimento, ele enriquece a nós com as informações essenciais, todas as informações que nós precisamos para seguir a nossa batalha, as nossas guerras, as nossas lutas. Nós precisamos de um conhecimento, porque esse conhecimento são as informações essenciais. Eu preciso conhecer, pastor, com quem eu estou lutando, quem é meu adversário. Eu preciso também conhecer as características dele, senão eu não consigo identificar ele. Vamos ler em Isaías capítulo 11 e o versículo 2, que é onde nós encontramos essas características. Isaías 11, versículo 2.
Eu vou lendo enquanto isso aqui, tá bom? Isaías 11:02. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, que algumas versões falam entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, irmãos, essas características são as características que nós temos que buscar todos os dias. O Espírito do Senhor é o Espírito que nos guia com o consolo, né? Mas também com sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Vamos falar de uma forma cronológica para memorizar isso, sem ser a sequência que está aqui no texto, mas vamos falar comigo assim: consolo, conselho e conhecimento. Repete comigo: consolo, conselho, conhecimento. 3 letras C de cebola, né? Fácil. Consolo, conselho e conhecimento. São 3 características. Vamos falar 2 agora: entendimento e sabedoria. Entendimento e sabedoria. Mais 2 agora: fortaleza e temor. Fortaleza e temor. O consolo, ele nos auxilia nas nossas competências, né? O conselho, outro dia na outra congregação a gente falou sobre isso também, do conselho, né? Que tem um ditado no mundo que se conselho fosse bom, né? Mas tem um exemplo de Josué que eu trouxe hoje de novo, porque é muito preciso, né? O conhecimento é aquilo que nos dá a condição de fixar no processo de aprendizagem, né? A gente, para aprender algumas coisas, a gente precisa fixar as coisas. O entendimento, então, é aquela fixação inteligente. Por isso que o entendimento, em algumas versões, fala do espírito de inteligência, que é uma das funções desses 7 espíritos que está lá no Apocalipse. São 7 funções, 7 maneiras de agir, 7 especialidades que o Espírito Santo, que é um espírito só, tem, né? Então, esse texto sobre os 7 espíritos fala sobre isso. E aqui no Isaías a gente encontra essas qualidades e essa forma de agir, né? O Espírito Santo agir com a gente. Fortaleza é como nós podemos adquirir força para lidar nas adversidades. E o temor é aquela reverência, como nós temos uma reverência em relação ao nosso comportamento em relação ao Senhor. Reverência no culto, reverência no trabalho, reverência no trajeto, no trânsito, né, irmão José? No trânsito tem que ter reverência, né? Já pensou você toma uma buzinada e aí se irrita facilmente, né? Meu Deus. A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis, né? Então, sobre o consolo, eu vou lendo aqui para vocês, para a gente ganhar tempo. Está lá em João 14,16. Porque o Isaías não conhecia ainda, né? Essa parte aqui, essa especialidade, Isaías não sabia. Então ele disse assim, ó: é o Espírito do Senhor. Mas qual é esse Espírito do Senhor, né? Que a palavra da pastora é a palavra Consolador, né? Então agora já sabe onde está, né, pastor? Então lá, ó, João 14,16 diz assim, ó: e eu, Jesus, tá, gente? E eu pedirei ao Pai. Quem que está pedindo ao Pai? Jesus. Jesus está dizendo assim, ó: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará. Olha isso. Não existe possibilidade de Ele não dar. Meu Deus. E você nem precisa pedir, Giovanni, que alguém pediu por você. O próprio Jesus. Olha isso. Jesus falou assim: Giovanni, eu. É forte isso, hein, Giovanni? É forte. Jesus falou assim, ó: eu, Jesus, pedirei ao meu Pai. Espírito Santo, Para lhe dar Deus. um outro consolador, Deus, olha que coisa linda. a fim de que você esteja, ou a fim de que esteja Ele com você para sempre. É claro que aqui é uma adaptação, porque lá no texto diz vocês, né? Está
pluralizando, então não é para Giovana, é para todo mundo. É para quem está à direita, para Giovana, na esquerda, é para quem está aqui na frente, é para todo mundo, é para quem está no altar, é para todo mundo isso aí. Mas eu sempre peço, pastor, uma palavra para mim, né? Eu não venho na igreja para falar uma palavra para vocês, eu peço uma palavra para mim. Aleluia. Jesus, me dá a condição de eu ler e que o Senhor me fazer entender o que o Senhor quer, o que o Senhor espera de mim, né? Ele espera isso, que eu busque essas qualidades também, porque se eu tenho o Espírito, eu tenho que ter as qualidades espirituais. Não tem como eu ter o Espírito sem ter as qualidades, sem exalar essas qualidades. Tem que transparecer as qualidades. E quando não transparece, a gente tem que se esforçar e buscar para que elas transpareçam. Então aqui eu vou seguindo agora, não aquela ordem que nós falamos cronológica dos 3 Cs, mas eu vou seguindo conforme está no texto de Isaías. Sabedoria, está lá em Provérbios, capítulo 2 e o versículo 10. Diz assim, ó, versículo 6. Provérbios 2, versículo 6. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e discernimento. Essa passagem ela destaca, irmãos, como a sabedoria também ela é um dom do Senhor. A sabedoria ela nos dá condições de nós tomarmos então essas decisões alinhadas com a vontade de Deus, porque quando eu disse antes daquela decisão assertiva, é uma decisão que na verdade não provém da gente. A gente toma a decisão e a gente acredita que somos nós, mas quando nós estamos posicionados debaixo de uma autoridade maior, na verdade essa decisão vem direcionada através dessa ação espiritual que nos dá a sabedoria de conseguir tomar a decisão certa. Querido Deus, coisa linda. Glória a Deus. Mesmo assim, a sabedoria divina nos orienta nas escolhas práticas da vida diária. Ela nos guia num caminho convergente com o propósito espiritual. Ou seja, é impossível eu ter uma sabedoria divina e caminhar em oposto àquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Se eu estou colocando meu pé num local que eu sei que não é adequado, muito provavelmente essa qualidade espiritual me falta. Porque se eu tenho isso, eu vou caminhar correto. E se eu identifico que eu não tenho, eu preciso me adequar, buscar me colocar em um posicionamento adequado. Sobre o entendimento, está em Provérbios também no capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, é impossível, então, como eu disse, quando nós estamos posicionados dentro de uma sabedoria, não ter o entendimento adequado, né? Uma coisa vem sempre ligada à outra. Que essa sabedoria me concede ter o entendimento necessário para que eu consiga me posicionar, reconhecendo, né, que o Senhor é aquele que me guia. Meu Deus, Jesus. Então é muito importante que nós busquemos, irmãos, o entendimento de Deus em nossas decisões. Sobre o conselho, Isaías 28 e 29. Jesus. Diz assim, ó: também isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e magnífico em sabedoria. Percebe que sempre vem um texto complementando o outro, né? Sempre tem um texto complementando o outro, porque esse aqui fala do conselho, mas ele não deixa de falar da sabedoria. Então, Isaías 28, 29.
também procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e magnífico em sabedoria. Eita Deus. Ou seja, esse versículo ele destaca como o Senhor é uma fonte confiável dos conselhos ou de conselhos magníficos, né, irmãos? Jesus, louvado o teu nome. Segundo Samuel 22, 33. Aqui nós temos uma referência sobre fortaleza. Deus é o meu rochedo e a minha fortaleza. Glória a Em Deus. quem me livra, ou é quem me livra, É mesmo. e é o meu Deus. Então Deus é o meu rochedo e minha fortaleza, e quem me livra é o meu Deus. Meu Deus. Ou seja, meu Deus é aquele que me dá todo o livramento necessário. É, Jesus. Às vezes nós temos livramentos que, por alguma desatenção, nem percebemos que tivemos. Citei agora há pouco o trânsito, né? O trânsito é um local que, muito provavelmente, a gente tem, quem está no trânsito todo dia, tem provavelmente um livramento todo dia. E às vezes nem percebe. Às vezes nem percebe. Verdade. Quantas vezes a gente, sei lá, perdeu o ônibus, e aí você chegou lá na frente, o ônibus está quebrado, ou bateu, sofreu um acidente, de repente alguém que está batendo se machucou, e você que o ônibus passou e não parou no ponto, que ficou, não, você não, eu, né? Você não, eu. Aí fiquei lá no ponto, né? Imagina, né? Às vezes é um livramento que a gente nem percebe, né? Todo esse exemplo do ponto aí, irmãos, mas é aleatório, tá? Poderia ser qualquer outra situação, para vocês entenderem. Sobre o conhecimento, irmãos, está lá em Provérbios, capítulo 2, versículos 10 e 11, tá? Sobre o conhecimento, então, que é essa outra ação, né, do Espírito, o Espírito do conhecimento. Meu Deus. Diz assim, ó: pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Jesus. O bom senso o protegerá, e o discernimento o guardará. Ou seja, aqui fala sobre o conhecimento, mas em texto, no versículo, Meu Deus. fala de conhecimento, sabedoria e discernimento, que são qualidades também do Espírito. Glória a Deus. Essa passagem então ela destaca como o conhecimento ele é diretamente ligado à sabedoria e ao discernimento. Desta maneira. Não dá para ter uma coisa sem que tenhamos a outra. E claro que discernimento, em algumas versões, fala sobre entendimento. Discernimento é a maneira que se entende a coisa, né? Discernir é entender. Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Eita glória. e o conhecimento do santo é o entendimento. Essa passagem ela nos dá uma visão, né, ampla de como que o temor ao Senhor é a base verdadeira da sabedoria. Ou seja, sem temor ao Senhor é impossível ter sabedoria. E essa sabedoria do Senhor é a verdadeira sabedoria, né? Provérbios 1 e 7 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não sejamos então insensatos, irmãos. Aí vamos lá para o exemplo de novo, pastor, de Josué, né? Josué, nós vemos, irmãos, uma convergência, né, no exemplo dele, de todas as qualidades, né? Porque Josué, ele incorporou essas qualidades, né, na sua liderança. Agora, o que é incorporar? Né? Aqui na introdução, eu tinha até colocado sobre essa palavra e eu pulei, né? Mas o que é incorporar? Esse prefixo in é trazer de dentro para fora, né? Aqui na mesa de som, que a pastora está usando ali, ó, tem umas entradas. Essas entradas têm o nome de in, e as saídas têm o nome de out. In e out, é entrada e saída. Então, este incorporar é trazer para dentro da onde?
do corpo. Ou seja, é trazer para dentro de si próprio. Trazer o quê? Essas qualidades que nós falamos antes aí. Então Josué ele teve essas qualidades, irmãos. Lá, Josué 1, 7 e 9. Diz assim a palavra: ser forte e corajoso. Lembra essa palavra, pastor? O pastor usou outro dia. Ser forte e corajoso. Observa em fazer segundo toda a lei que Moisés ordenou. Não te desvies dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Essa passagem mostra como Josué recebe um conselho, fortaleza e orientação divina, mostrando como a interligação dessas qualidades, elas podem nos guiar corretamente na nossa jornada. Então nós estamos aqui num trajeto, num caminho. Esse caminho, nós viemos de um lugar, estamos num lugar que sabemos de onde viemos e para onde vamos. É um trajeto, é uma caminhada. E nesse caminho não podemos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então ter essa sabedoria, ter esse aconselhamento divino, ter essa fortaleza necessária que nós precisamos no nosso caminho. Porque quando a gente se depara com algo inesperado nesse trajeto, a gente precisa ter a fortaleza suficiente para suportar essas adversidades. E na nossa vida não é uma nem duas, são muitas adversidades. São várias que acontecem. Assim como Josué foi orientado pelo Espírito do Senhor, com o conselho e com a fortaleza, nós também podemos buscar a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor do Senhor para nos guiar na nossa vida. Essas qualidades, elas não são qualidades abstratas, irmãos. São princípios práticos na vida do cristão. Princípios que nós temos que ter. Então é importante a gente buscar essas diferentes facetas, né, do Espírito de Deus, essas ações, de como que Ele age na nossa jornada e nesse caminho que nós estamos, que também é uma jornada espiritual. Ou seja, se é para incorporar alguma coisa, que vamos então incorporar o Espírito Santo, buscar Ele cada dia mais, e que Ele venha, né, nos dar essa condição, pedir a Ele essa condição de que nós tenhamos todas essas virtudes, essas qualidades. Um dia falando com uma pessoa que é psicóloga, ela falou sobre qualidades e eu perguntei para ela, mas quais qualidades? Ela falou, não, qualidade é boa. Eu falei, qualidade não é boa, né? Qualidade é qualidade, tem qualidade boa e qualidade ruim. O pastor comprou cadeira, aí tem várias qualidades de cadeira, né, pastor? O pastor fez uma manutenção no carro, precisou comprar uma peça, tem várias qualidades de peça. Tem uma que é chamada original, que tem valor, tem outras tantas paralelas de valores diferentes. Cada uma tem uma qualidade, cada uma tem poder, duração, durabilidade, certo? Então vamos repetir aqui. Pastora, qual a sua palavra? Consolador. Consolo. Ok. Pastor? Não, violão, né, pastor? Sabedoria. Sabedoria. Entendimento. Né? Sua palavra. Qual é? Entendimento. Meu conselho. Conselho não é não. Entendimento aqui, conselho tá aqui, é outro. Qual que você anotou aí? Eu não anotei, não. Já anotou aí? Fortaleza. O meu era conselho. Conselho. Conhecimento. Temor. Meu conselho mesmo. Então que seja um conselho. Então lembrou bem das palavras? Tá, eu vou passar o microfone para a pastora. Eu agradeço a oportunidade, pastora. E cada um de vocês vai vir aqui ajudar a gente a orar.
Cada um vai orar especificamente, pedindo para cada um da gente que está aqui hoje, e principalmente para mim, que Deus cada vez mais me conceda essa palavra que está com você aí. Então você tem uma palavra, o pastor tem outra palavra, você tem outra palavra. Então eu quero que vocês todos orem e que peça essa palavra que está com você, para que Deus me fortaleça com elas e a todos nós que estamos aqui, amém? Então eu vou passar o microfone para a pastora já sabe a palavra dela, ela vai direcionar aí como é que vai ser essa oração, se vai ser agora, se vai ser depois, se vai ser no final do culto, não tem problema.